Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer a presença de vocês aqui na SCA, agradecer a SCA também por essa receptividade. E vamos começar aqui o nosso CUNY Talks com mais um episódio, hoje especialmente com plateia. Nós estamos super felizes e emocionados com convidados especialíssimos, que vocês saberão em breve. Mas antes, eu vou convidar a Manu aqui para contar um pouquinho sobre o projeto mãe desse nosso projeto CUNY Talks. Vem aí, Manu. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Manuela Camada, sou arquiteta, fundadora da CUNY, e junto com mais duas sócias arquitetas também, a Duda e a Ana. A Duda está aqui. A gente criou uma rede social nichada para arquitetos e fornecedores, né? E por que a gente fez isso? A gente entende que a nossa área precisa de mais colaboração, precisa de mais informação. Então, a gente quer expandir isso, né, de uma forma muito mais legal, genial. E aqui o CUNY Talks é um projeto também nosso que vai ajudar ainda mais a gente divulgar informação, né, e muitas histórias aí para ajudar todo mundo nesse, né, começo de carreira. Então, a gente está muito empolgada. Já estamos no ar, dia 11 agora a gente já lançou a CUNY. Então, para quem quiser se inscrever, inclusive, podem acessar através do nosso Instagram, que chama CUNY Ideia. E lá a gente tem o linkzinho para vocês se cadastrarem, tá bom? Aproveitem e sejam bem-vindos. Obrigada. Maravilha. Vamos anunciar um primeiro convidado, Debbie? Vamos começar? Tá estrelado hoje, hein, Van? Ó, ela é uma arquiteta jovem, super bem-sucedida, viajada, ama pedalar, coordenou a equipe do programa Decora no GNT, assina projetos de lojas maravilhosas pelo mundo, já tendo trabalhado em marcas como a Farm, Ateliê de Calças, Ida e outras. E ela participou do nosso coletivo Somos Juntos, alguns poucos anos atrás, e tem uma risada inconfundível. Nossa, Renata Julia Gaia. Roberts. Renata Gaia. Eu estava ansiosa para saber se eu ia ser apresentada como Julia Roberts. Gente, Renata, Renata Gaia, Gaia. mas É uma atriz estrelada, muito famosa. bem-vinda, Rê. Obrigada, Bem-vinda. adorei estar aqui. Obrigada. Agora o nosso próximo convidado, ele é natural de São José do Rio Preto, tem MBA em Gestão, Estratégia e Economia de Projetos. Assim como eu, acumulou passagens por construtoras e incorporadoras antes de decidir abrir seu próprio escritório. É apresentador de um programa na Discovery Home Health, ama se exercitar, tomar um bom vinho com amigos. Ele é o lindo Renato Mendonça. Bem-vindo. Obrigado por essa apresentação. Aliás, você deu uma fuçada aí. A gente faz a lição de casa. A gente faz A lição a de nossa casa parte. foi feita. Obrigado, viu? Estou muito feliz com o convite. É muito gostoso participar de um evento assim, principalmente com plateia. Se tiver a possibilidade dessa troca, sempre é muito favorável. E estamos prontos. Qual é o Ótimo. tema, gente? Hoje nós falaremos sobre histórias reais, erros e aprendizados, o famoso perrengue da nossa profissão, né, Debbie? Coisas que temos em comum, né? Então, vamos lá. Vamos começar esse tema polêmico, né? Vamos perguntando aqui para os nossos convidados. Ambos aqui têm uma carreira bem diversificada, né? Vocês projetaram isso lá atrás, as coisas foram acontecendo e direcionando, né? Então, Rê, você começou já nessa área corporativa, comercial, e era isso que você queria? Como é que foi a sua trajetória? Não, primeiro eu queria falar que eu não entendi o porquê do convite para eu falar de perrengues. Que eu passei por pouquíssimos, mas eu acho que... Mas eu acho que desde o começo, eu acho que eu me direcionei um pouco para ser uma boa gestora de pepinos e perrengues, porque eu comecei trabalhando com... Desde o meu primeiro estágio, eu já trabalhava com projetos muito rápidos. E eu acho que projetos rápidos exigem uma gestão de perrengue, uma habilidade para a gestão de perrengue. Então, acho que... De alguma forma, isso escalou um pouco, né? E foi para outros lugares, aumentou a escala, projetos maiores, mais longe, com mais desafios. Eu não escolhi isso, então não foi... não era uma intenção desde o começo, mas acho que tem muito a ver com a minha personalidade.
que eu sou uma pessoa bem acelerada e eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não acho que em algum momento eu parei, pensei e direcionei, quero fazer uma coisa que eu faço muito hoje, que é loja, quero fazer comerciais, quero fazer... Mas eu acho que desde a faculdade eu tinha uma inquietação do tempo esticado de projeto, sabe? Isso me dava um pouco de angústia, de ficar 2, 3, 5 anos trabalhando no mesmo projeto, esperando uma casa ficar construída. Então, isso é uma coisa que no começo, sim, eu já entendi que um ritmo mais acelerado de projetos que eu vi o resultado mais rápido me preenchiam mais. Então, de alguma forma, sim, foi direcionado. A gente não faz projetos no escritório, casas, fundação do zero, que fica 5 anos. A gente tem projetos de 2 anos, 2 anos e meio, mas o projeto mais longo eu acho que foi mais ou menos esse período. Então, de alguma forma, direcionou sim. E você, Rê Mendonça? A gente vai ter que falar Regar e Rê Mendonça aqui, né? Porque senão vai ficar Rê. Uhum. Olha, engraçado, você citou o MBA que eu fiz. E o MBA veio exatamente no momento que eu estava cansado de apagar incêndio. Eu trabalhava dentro de uma incorporadora aprovando loteamentos e condomínios em norte, nordeste e sul do país. Era viagem a semana inteira. E aí o que eu percebi é que tanto eu como todo o time não entendia ao certo qual seria o problema que poderia vir a partir de determinada etapa. Porque muitas vezes, infelizmente, nos órgãos públicos, quem faz uma determinada aprovação não sabe para onde vai esse projeto. Então, esse mapeamento de rotina, de aprovação, entendimento de processos, foi super importante para mim. Eu falei, como que eu acabo com essa história? Porque eu ficava muito estressado. Falei, eu vou buscar, então, um MBA que me traga uma capacidade gerencial maior, que envolva várias frentes. Foi exatamente para tentar evitar os pepinos que a gente estava cansado de sofrer. Muito bem. Depois eu saí dessa empresa, enfim, e hoje trabalhando com projetos, com o escritório, a gente convive com eles diariamente. Curiosamente, gravando o programa, logo no início, primeira temporada, chegou o diretor, que era completamente inexperiente dentro, né, da TV, falando de arquitetura. Ele falou, Renato, deixa eu entender aqui com você uma coisa. Roteirizado. Alguém roteiriza a obra? Não tem como roteirizar a obra. Sobretudo 24 horas. Ele falou, vem aqui, o que pode dar errado? Eu falei, nem precisa perguntar, porque eu não vou saber te dizer e muita coisa pode acontecer. E é isso que acontece. É vivo, é muito vivo, né? Só que o grande lance, eu acho que o grande segredo é que a gente ter um joguinho de cintura, é saber lidar com aquilo, uma alteração no meio do caminho, corre atrás, entender e ouvir quem está na frente da obra. Chão de fábrica mesmo, sabe? Sim, Ouvir isso porque o ensinamento que eles têm para passar para a gente, na minha opinião, é o ensinamento prático e humano, não é o teórico. Porque muitas vezes o livro está dizendo e a gente não consegue aplicar isso, né? Então eu comecei desde sempre, respeitei muito a opinião de todos eles, dei muitos ouvidos a tudo aquilo e gosto de compartilhar projeto. Esse é o projeto. Você acha que dá? Qual que é a tua dificuldade? Porque a minha dificuldade pode ser diferente da sua. Sim. Então eu quero entender qual é a sua, para a gente já se prevenir, precaver do que possa dar errado no momento futuro. Não, isso é muito sábio, assim. E eu sempre fui muito nesse caminho também. Acho que por ter trabalhado muito com obras grandes também no início, não sou uma arquiteta essencialmente de interiores, eu vim também de prédio. Então, essa coisa de conversar com o mestre, ouvir a opinião dele. A gente sai da faculdade muito cru, né? E aí você se vê nesse ambiente que você precisa tomar decisões e achar que você vai ser iluminado e tomar a melhor decisão na melhor hora é uma besteira. Então, ter essa contribuição é muito valioso e eu acho que hoje, essencialmente, no escritório, eu gosto de perder tempo com planejamento. Então, assim, vamos sentar todo mundo, vamos avaliar, tempo, vamos né? discutir, vamos... O cliente fala assim, mas a obra... Eu falei, a sua obra não vai atrasar, desde que a gente tenha tempo para organizar e planejar. Porque a hora que começou, as decisões estão tomadas, as coisas estão compradas, a gente já mitigou todos os riscos, pode acontecer um pepininho de obra?
óbvio. Mas eu acho que o parrudo, né, o grosso, a gente conseguiu eliminar. Eu acho que diria esse é um isso. dos maiores erros, assim, que eu vejo no mercado, com colegas, é não investir o tempo de planejamento. Projeto é planejamento, né? Não dá para pular essa projetar, né? etapa. Exato. Você Então, faz muito isso, né, Rê? Você faz muito protótipo, eu acho o máximo. Não, e também eu assim. falo muito sobre isso, que a nossa profissão é projetar. Então a gente tem que projetar também, o planejamento acho que faz parte disso, projetar os problemas também, onde que a gente vai ter problema. Mas agora, curioso você falando isso, porque me lembrou duas coisas. Uma, que eu cedo também, pouco tempo depois de me formar, trabalhei com obra. Interiores, reforma de apartamento. Eu trabalhei numa construtora, tocava a obra, saía todo dia de bota, ia para obra, ficava o dia inteiro na obra, eu era residente em obra. Isso foi muito bom. E depois me lembrou também muito do Decora, o roteiro do problema, porque tinha uma coisa curiosa que a TV quer mostrar o problema. Não entrega o mistério. Não, a gente vai falar especificamente sobre programas. Eu não estava na frente das câmeras, eu estava atrás, mas a TV quer mostrar um problema. Então, tinha um pouco de levantar quais seriam os potenciais problemas e como a TV ia abordar isso, né? Como isso ia ser gravado e como a gente ia trazer a solução, às vezes problemas que a gente já sabia que a gente ia ter e outros que aconteciam na hora e a gente trazendo solução. Mas eu acho que não vou me estender muito na pauta da TV. Mas logo mais a gente vai falar sobre isso. Mas acho que foi uma super escola nesse sentido. O tempo é curtíssimo, né, gente? Mas antes da gente entrar na TV, eu queria falar sobre o tempo, né? As nossas vidas acabaram ficando muito corridas, assim, em função de você, programa de TV, escritório próprio, e aí essa questão da compartilhamento, rede social, enfim. Como é que vocês fazem para conciliar esse dia a dia, assim? Renata pedala às 5 horas da manhã. Como é que... Eu acho que isso vem também de um reforço para aguentar tudo o que você precisa fazer, né? Como é que vocês conciliam essa vida tão corrida? Eu acho que a atividade às 5 da manhã é muito positiva. Eu faço às 7, já acho cedo o suficiente. Mas porque a nossa rotina, ela tem hora para começar e eu não tenho hora para acabar, infelizmente. Então, assim, são limites que eu acabo colocando por exaustão. Porque é muita coisa. O programa toma alguns meses dentro do ano. Aí tem as palestras pelo Brasil, publicidade para fazer, que leva tempo, né? E os projetos. Quando eu estou nesse ritmo super acelerado, principalmente quando eu estou gravando, que eu me ausento do escritório, é difícil voltar no ritmo que o escritório precisa. Eu sinto falta do bate-papo com os arquitetos, da criação em conjunto, do entendimento de ideias ou de dificuldades. Agora há pouco eu estava num evento de uma fábrica, de uma empresa, e eles falaram: nós sentimos falta de ir para a fábrica e entender o processo. E quando fizemos isso, notamos que muito poderia ser melhorado. Se eu estou fora do escritório, imaginando e desenvolvendo projetos incríveis, mas internamente ninguém está conseguindo tirar aquilo daqui, um erro vai ter. Então eu senti muita falta de estar presente junto com todos, porque eu sou daquele tipo de arquiteto que tem uma cadeira vazia entre dois. Por quê? Para manter a distância? Não, porque é o meu lugar. E aí eu vou circulando e converso com um, converso com outro, converso com um. Na minha mesa mesmo, eu mal sento. Projetar, abro o computador, tenho que parar para continuar. Então essa vida ela é realmente muito corrida. E que bom que está sendo assim, porque realmente também gosto desse ritmo. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que sai. E assim como a Renata, o que sai do meu escritório e vocês levam o nosso nome. Sim. É o Renato que está assinando, né? Tem um time? Tem sim, mas uma quando o responsabilidade, cliente né? contrata, é o Renato que ele quer presente. É o Renato que assina, então é o Renato que se responsabiliza por isso também. É um super desafio, né? Eu acho que assim, é o tempo inteiro equilibrando os pratos, né? E acho que disso também que foi uma coisa que eu aprendi e que tem a ver com isso que você está falando, de o cliente te contratou e tem um amadurecimento de onde eu realmente tenho que estar e onde eu não preciso estar. Eu acho que isso foi eu acho que é muito
É uma lista. É você entender o que. Eu, virginiana, adoro uma listinha. Lista é uma coisa boa, viu? Pra gerenciar tempo. Não, mas é uma lista. Aqui eu não preciso estar, aqui eu preciso estar, aqui eu quero estar, aqui eu posso passar para alguém. Então, acho que tem essa gestão que é um pouco mais prática. Mas a questão do esporte, eu vou levantar a bandeira, que você também não é uma característica que me ajudou e me ajuda muito. E eu acho que eu virei a chave quando eu percebi que aquilo... Eu sou muito conectada ao trabalho, né? Muito workaholic. E eu percebi que aquilo fazia eu ficar melhor, fazia eu lidar com os problemas melhor. E aí, então, isso realmente mudou minha vida. Mas, e aí, acordar cedo é porque também eu percebi que eu precisava de um horário para mim. Então, as pessoas perguntam, o que você faz às 5 às 10? Porque normalmente eu chego para trabalhar 9, 10. É o meu momento. Eu faço muitas coisas. Mas eu acho que para conseguir lidar com equilibrar os pratos, é uma resposta muito clichê, mas é organização. É muita disciplina com organização. Acho que isso eu sou bem dura. Sou dura com isso no escritório, sou dura nisso comigo. A gente tem agenda, a gente tem reunião semanal, todo mundo tem que participar, todo mundo vai para o escritório, até quem trabalha remotamente. Todo mundo tem acesso ao calendário. Cada vez mais a gente tem mais projetos com prazos muito... curtos, pouco tempo, não pode deixar de entregar. Então, é uma gestão do tempo bem afiada, assim. Eu não sei como as mães fazem isso, porque eu não tenho filhos. No caso, então, vocês vão as ver, mães... assistam esse talk. As mães trabalham durante a madrugada, enquanto mama. Ontem foi muito curioso. Eu chego em casa em torno de 4h30, 5, porque a minha babá vai embora. E aí, a partir daí, o meu trabalho é com a bebê no colo e o celular aqui. E eu tinha um call, assim. Eu saí do elevador, a moça falou, posso te ligar? E aí, eu olhei e falei, putz, era para fechar uma proposta, assim. Pode. Claro. Sempre pode. E aí eu entrei em casa, só que eu entro em casa, a Malu me vê, ela me quer. Graças a Deus. E aí, senão seria muito triste. Enfim, e aí ela veio no meu colo e eu falei, vai ser isso. Eu falei, é call, ok. Botei aqui no peito e comecei a ligação. E aí, de repente, ela começou a resmungar. E eu nem tava, eu tava super compenetrada aqui no call. Aí o cliente falou pra mim, você tá com uma ajudante aí? Aí eu falei, tô sim. É que eu já cheguei em casa, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí achei curioso que eles acharam legal, né? Respeitaram e tal. E aí no final ele falou assim, Vanessa, depois vamos fechar. Foi ótimo. Amanhã a gente conversa. Agora você vai ter mais um tempinho com a Malu. Falei, obrigada e tal. Mas é isso, eu trabalho com a Malu no colo desde que ela nasceu. Isso é uma coisa que eu ouvi recentemente. Eu fui assistir uma palestra e aí ela falou sobre um no list, que é tipo a lista do que você não faz de jeito nenhum. E eu acho que a gente não demora pra gente nos dar o direito de coisas que a gente não faz. E aí eu acho que esse limite fez com que eu ficasse mais disciplinada no horário que eu tô no escritório, sabe? Então, acho que isso ajuda também. É o tempo de qualidade, né? E eu acho que também, eu te falando de tempo de escritório, é otimizar o tempo que você tá ali, sabe? Porque a gente vive na rua. Corre de um lado, corre pro outro, vai pra obra, atende cliente, vai pra loja. Quando tá ali, é importante que esteja 100% ali. É isso. Sabe? Deixa um pouquinho a urgência, que talvez não seja nossa urgência, mas de outra pessoa, de lado, foca e depois segue. Senão nada sai do lugar. E também, tipo, uma reunião atrás da outra, eu percebi que é muito prejudicial, assim, pra mim, porque uma atrasa e a outra não dá. O máximo que eu posso deixar meia hora, 1 hora, colocar momentos na agenda que são momentos livres. Espaços, porque né? sobra trabalho, sobra coisa para fazer. Não Então acaba, precisa né? ter espaço. Não adianta você ter uma coisa atrás da outra que você não vai conseguir. É isso. É aquela coisa, quem faz muita reunião trabalha que horas? Como se fosse E no reunião. corporativo é muito assim, né? A gente ficava assim, às vezes, o dia inteiro em sala de reunião. Emendando. Todos nós já... É. E aí falava assim, tá bom, agora 6 horas. Aí você tinha uma lista de coisa pra fazer, você falava... Ai, Não, e você termina o dia com a sensação de que você não trabalhou.
Não é? É. O dia que eu tô muito em reunião, que eu tô falando ali o dia todo, eu falo, nossa, eu não fiz nada hoje. Aí você para pra pensar e fala, pô, como não, né? A reunião faz parte, né? Mas a gente fica com essa sensação de que o trabalho é projetar, é sentar no computador. E não é, a gente está trabalhando agora, Tudo inclusive. é trabalho. Exato. Exato. Com certeza. Gente, falando em tempo, né? Eu morro de medo, eu tenho pavor quando o cliente chega falando de programas de televisão de reforma. Eu preciso contar isso para vocês. I'm sorry. Eu tenho Desculpa, me sinto pavor, culpado. essa história de sim. 24 horas e essa coisa toda. Eu falo, meu É, Deus, 24 horas é sacanagem. é muita sacanagem. Mas vamos lá, posso me defender? Sim, por favor, a gente quer ouvir. Eu falo pro meu cliente isso, porque eu também tenho esse pavor, tá? Eu falo, uma coisa é projeto para TV, outra coisa é o seu projeto exclusivo personalizado. É Temos isso que a tempo gente e quer temos saber. verba, vamos fazer um negócio bonitinho para você. Porque no programa, e eu também coloco isso, no programa ninguém vai opinar se quer o tom do verde mais claro ou mais escuro. É o que eu te oferecer, você vai aceitar. Isso eu não sabia. É assim, surpresa. não tem nenhum briefingzinho? Surpresa, É total. É o que você Total. quis pra É ele? confiança. Ai, Não que é sonho! delícia, é uma delícia. Que delícia! E qual que foi Tem o maior cliente pra provar. perrengue? Vamos focar agora no maior perrengue de projeto para TV. Você falou assim, não vai entregar. Teve um que a gente não entregou. Teve. O primeiro, da primeira primeiro. temporada. Imagina que Ai, eu que me drama. Gente, vocês podem falar assim, Ótimo, uau, nossa, a Cadê gente a quer ouvir plateia? vocês. Oh, cadê a Foi. plateia? O primeiro episódio da primeira temporada, eu duro... Não, mentira, foi o segundo episódio. Mas, gente, primeira temporada, segundo episódio, quase a mesma coisa. Eu duro, tentando entender equipe, sem muita intimidade ainda, né? Porque a gente começou no piloto valendo. E era uma área de garagem com uma área externa de acesso, jardins e tal. E caiu o mundo em São Paulo 2 dias seguidos. E a gente tinha base de alvenaria para construir, elétrica para fazer, jardim para plantar. Ou seja, esquece, Não deu. obra de área externa não tem prazo, né? Aí o que acontece? Renato, vai dar? Eu falei, não dá. Era barro para todo lado. Eu falei, não dá. Ou a gente mente, ou a gente entrega que não dá. Aí é tipo uma alegria e uma tristeza. A alegria, temos um grande problema. Isso é ótimo para a TV, né? Você comentou. É ótimo, eles amam. Qual é o problema? Foco nisso. E de fato era um grande problema. E a tristeza, uma diária a mais para todo mundo. E o custo de gravação é realmente alto. Nossa. E isso tinha que ser incluído no roteiro do programa, porque não estava previsto passar de 24 horas. Então, no final, foi tudo muito bacana, foi muito positivo. E as pessoas se lembram muito desse episódio exatamente pelo fato do atraso, da chuva torrencial. E eu embaixo de chuva, tendo que esconder microfone. Aquela confusão, né? Que às vezes a TV não Isso mostra, mas aproxima, existe. isso eu aproxima ia falar e isso. fortalece o E grupo, mostra Eu a também né? realidade, né? Eu acho que a gente... outro grande erro também que eu vejo em alguns profissionais é tentar esconder o erro, o problema do cliente, tentando resolver absolutamente tudo. Isso é um grande erro. É um grande erro. Eu acho que a gente tem que ser transparente. Tem problema. Como é que você vai controlar o clima, né? A chuva. Isso é um imprevisto. E sabe o que eu penso, falando de cliente em obras nossas de escritório? O cliente ele não tem que saber, não precisa saber do detalhe do problema. Mas ele precisa saber que ali existe uma situação crítica, que vai ser contornada. E que você tá lá. E que a gente está prestando esse atendimento, que a gente está buscando soluções e que vai ser resolvido. Isso Exato. valoriza a gente como profissional. Exato. E mostra que a arquitetura não é brincar de casinha, gente. Isso Não é é só um muito projetinho, sério. né? Não é programa de, não é brincar de massinha, eu falo no escritório. Porque massinha é fácil, né? Você constrói qualquer coisa. Eu vou falar que não é programa de TV. Quase Não, rolou não fala mais isso. quase rolou um ato falho. Ai, e você, Renata? Não, mas sabia que no Decora não podia fazer área externa por conta disso. A seleção, muito raro, assim, um ou outro. Mas quando tinha alguma coisa, sei lá, uma churrasqueira que precisava a câmera ficar externa, já tinha que programar o perrengue programado. Tipo, cobertura, onde que vai ficar a gravação. Então, tinha umas restrições. Mas eu fiz mais de 100 episódios do Decora, né? O Rosenbaum, apresentador, depois o Maurício Arruda.
E a gente acho que não entregou 3. Fiquei pensando nisso, quantos a gente não entregou. E aí teve um. Bom, os 3 foram perrengue, porque. E aí eu acho que é uma coisa que me ensinou também bastante, que não adianta trabalhar com plano A e B. É A, B, C e D. E vai. E aí, quando a gente desenhava o projeto, a gente já levantava onde pode dar problema. Ah, essa marcenaria pode dar problema, essa bancada encaixando com essa serralheria pode dar problema, esse piso pode dar problema por causa disso. Então a gente mapeava, e isso é uma coisa que eu faço até hoje, assim, nos projetos, principalmente loja fora, ou coisas que a gente já vê que o orçamento pode ser muito caro, a gente já consegue trazer solução enquanto está projetando. Então a gente mapeava potenciais problemas e já trazia soluções. Ontem foi engraçado, eu encontrei o Bruno, que eu sei que ele já participou daqui. Tem já episódio, esteve Bruno aqui. da Mandril. E ele contando um pouco sobre Casa Cor, que eu acho que mostra também, né? É um pouco, mostra um pouco o vibe programa de TV. Que assim, precisa entregar, a data é essa, não vai mudar de jeito nenhum. Precisa se virar, você não sabe se o fornecedor vai entregar aquela metragem de piso que você precisa, ou se vai entregar a marcenaria encaixando no eletro exatamente do jeito que você precisa. Então já se adianta e já... se ele entregar... Eu preciso de 10 metros, se ele entregar 5 metros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, essa parte vai ficar embaixo da bancada. Então a gente já ia para a gravação com esses problemas mapeados. Óbvio, apareciam outros. Coisa que não chegava, espelho que quebrava, enfim... Várias questões, mas uma vez a gente teve um episódio que a gente foi fazer uma cozinha e cozinha era sempre cozinha e banheiro, que tipo, tinha que mudar a hidráulica, ia dar problema de pressão, água, casa antiga, não tem pressão, enfim. E já era uma cozinha que o azulejo já estava pintado de epóxi. E que é uma solução, né, que a gente usa bastante. Azulejo antigo, a gente não quer, vamos pintar. Não, essa cozinha já era pintada e a gente queria trazer uma solução nova. Vamos colar um laminado, uma fórmica. E a gente, nossa, que ideia legal, vamos falar com o fornecedor, como é que vai executar isso? Dá para você mandar o seu instalador. Enfim, instalador perfeito, material lá. Isso o certo. programa. No programa. Hoje eu paro e penso, falo, gente, como é que a gente não pensou nisso? Bom, como que instala a fórmica, cola de contato numa parede de azulejo pintada de epóxi? Vamos no comercial, quando vocês voltarem, não vão saber. Ou seja, não era óbvio que ia começar a passar a cola de contato no epóxi, ele ia começar a pipocar. Só que a gente montou bancada, montou a marcenaria. A gente não começou pelo revestimento, porque justamente a gente queria trazer uma solução de quando a casa já estivesse montada, Sim. Você trazer você mudar, surpresa, né? Você conseguir mudar a cara da sua cozinha, ela já montada. Então também tem um pouco isso, né? O roteiro, às vezes, da gravação inverte um pouco a ordem que aconteceria normalmente, porque a gente quer dar um serviço novo. Então, cozinha montada, bancada montada, marcenaria bancada, tudo lindo. Aquela pia maravilhosa de louça, tinha acabado de lançar. Lindo. Bom, começamos a passar a cola de contato, aquele cheiro forte na gravação. Que isso já é perrengue, porque é muita gente. Perrenguinho chique. Bom, colocamos uma placa de fórmica lindo. De repente, o resto começa a pipocar o epóxi inteiro, porque reage, né? A cola de contato reage com a tinta epóxi. E começou a craquelar inteiro, assim. Começou a borbulhar e descolar, e descolar, e descolar. E assim, eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Faltava quanto? Faltava para o tempo? Faltava horas para o nosso prazo, entrega. querida. Não, faltava horas para entrega. Aí corre para dupla face. Não, faltava Alguém tem horas para 3M? entregar. Porque era assim, os dias eram muito longos. Sei lá, começava às 7 da manhã, acabava 10, 11, meia-noite. Mas o decora era 2. também... o tempo de obra era... Eram 2 dias de obra. Eram 7 dias totais. Mas a gente entrava, quebrava, que a gente chamava de quebra. Depois ficavam 2 dias fazendo ajuste, trocando coisas que não gravava. E depois 2 dias valendo, que era a transformação total. Tá no lucro, né? Então, olha só. Não, eu tô contar o tentando meu. entender até agora esse 24 horas, viu? E eu já assisti Já te você explico. várias vezes. Te explico. Agora não faz sentido pra mim. Não 24 tem nenhum truquezinho assim? Te explico nos bastidores. Eu não posso falar. mas tem uma Mas e aí? pré-produção. É bom, aí descolou tudo, a gente teve que parar a gravação, não dava pra E não entregou? recorrer.
Não, a gente voltou no dia seguinte, tirou toda a... Não dava, porque a casa é uma cozinha de verdade, não dá pra Mas gente entregou gravar. depois, com atraso. Não, atraso. Foi ao Parou a ar isso? gravação. Não foi ao ar. Não foi ao ar. Caiu o episódio? Não, parou a gravação, todo mundo foi embora. Aí a gente pediu um monte de... como é que chama? Pra tirar pintoff, pra tirar. Pintoff. E descascou toda a cola e aplicou a fórmica. Depois. Enfim, aí voltou pra gravar no dia seguinte, entregou o episódio. Mas no dia não entregou. Mas é isso, é perrengue, porque todo mundo tá fazendo hora extra. Exato. Toda a equipe tem que voltar. Setar a luz, setar tudo igual. Continuidade, a mesma roupa. Exato. Essa coisa do continuista eu acho muito interessante, né? E eu adoro pegar o errinho. Eu fico de olho. Não, eu assim, tomei ó. contato com isso há pouco tempo, assistindo um documentário, eu acho, de cinema. E eu falei, olha, essa pessoa existe esse trabalho. Vocês continuista. sabem o que é? Sim. Porque a pessoa vai lá e coloca a maçã no mesmo lugar, na fruteira, porque a gravação vai continuar e tudo precisa... Não, é mega sério isso. Nossa! Cabelo, não pode cortar o cabelo. Você deve ter problema com isso. Não pode cortar o cabelo. Aí acordou cedo, tá inchado, não pode começar a gravar Não, porque vou o contar apresentador uma tá coisa. inchado. Teve uma. O apresentador tá inchado. Eu ia ter Fala problema. isso. Rola tudo isso. E teve uma vez que a gente tava fazendo tanta refação. Tem que refazer o depoimento. Qual era a roupa? Busca a roupa no arquivo. Tem a roupa limpa? Tá suja. Vai suja mesmo. Bota a roupa. Melhora a maquiagem. O cabelo tá igual, tá mais ou menos. Mas teve um momento, em alguma temporada, que era tanto que eu falei, amanhã eu vou raspar minha cabeça, acabou com essa palhaçada de fazer coisa antiga. Mas essa história de cozinha, realmente, cozinha e banheiro são os ambientes mais difíceis de fazer numa reforma rápida. Né? Em casa também, né, gente? Acho que são os mais difíceis e os mais caros. Bem, então decidimos, pelo 24 horas, fazer uma cozinha. Tá. Uma casa muito antiga na Pompeia. Moravam 3 meninas, era uma república, mas super legal. Todas tinham um estilo bem descolado, assim. Quando a gente começou a entender o reaproveitamento que faria e tal, decidimos tirar os armários. Metade da cerâmica veio abaixo. A outra metade estava fofa. E por dentro, a parede farinhenta, sabe? Falei, não tem a menor condição de refazer isso daqui. Qual vai ser a solução? Vamos pensar junto, todo mundo, porque tem equipe de obra e tal. Aí eu falei, quer saber? Tira toda essa cerâmica. O que tiver caindo, tira. O que tiver farinhento, raspa. Vamos fazer só uma argamassa, ridícula, um reboco aqui, nada. Assim, joga o negócio, faz uma natinha. E aí a gente espera secar e em cima da entrega a gente cola uns espelhos. Tá. Foi essa a solução. Kamikaze. Olha, E assim, ó, rezando, não vai cair. Ninguém vai ver na gravação, mas deixa o suporte no piso, tudo bem, né? Isso a gente fazia também, que o espelho não dá tempo de descolar, De secar. de secar. Tem que ficar sempre tem que cortar no frame os E espelhos. nisso, gente, ainda. Espero que a pessoa, a fofa lá do episódio, não veja uma das meninas. Ela chegou. E a gente, assim, com o prazo aqui, ó. E ela chegou e queria entrar, e precisava entrar, não sei. E eles me pressionando, eu falei, não tenho o que fazer. Pois ela ficou numa reclamação que a gente não estava entregando a casa e a gente só pensando, eu não posso entregar assim, se ela vai acabar com a gente. nossa. E no final foi um resultado super positivo, ficou super bonito. Elas só gostavam de... A única cor em comum que elas gostavam era o azul. Então a gente pôs um pouco de azul e ficou realmente bem legal. Mas essa pressão de... A pessoa de fato já está aqui. Isso não é uma mentira. Porque de vez em quando vai uma pessoa da produção, bate lá e fala, Renato, a família está chegando. E de fato está chegando, mas está chegando daqui 1 hora. Não, a menina está aqui. Cara, e agora? Jesus. E tem o Um perrengue de sufoco. pós-obra também? Vocês tinham muita manutenção, tinha que ficar Tinha uns retornando? recalls. Tem recall e a gente tem uma equipe de manutenção. Então, por acaso, uma luminária parou de funcionar, não sei, um vazamento não sei aonde. Tipo, às vezes a gente fez uma bancadinha, talvez não esteja vedada como precisa, que é o que acontece na casa É do nosso natural, cliente. é. A gente precisa usar a casa para entender Exato. por que voltar, né? Então, sim, a gente já tinha uma equipe só para fazer isso. Legal. Tem. É o famoso pós-obra, a equipe que mais sofre. Pós-obra. Mas eu acho também que pelo tamanho do perrengue, porque assim, gente, isso é perrengue, tá? Isso é perrengue programado.
fazer coisa em 24 horas, em 7 dias, em 3 dias, é perrengue. Pro tamanho do perrengue que até que não tinha muito recall, era tranquilo, assim. É isso, um vazamento, uma coisa assim, uma porta que não parafusou direito, era tranquilo, não tinha grandes questões estruturais. Acho que até porque também eu imagino que vocês, enquanto estão pensando o projeto, também já pensam em coisas que não vão trazer Mas se a gente grandes... não sabia, né? Quando começou, não sabia. Como assim? Não Eu entendi. não tinha ideia. Quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha ideia. Ah, sim, mas eu Como digo... fazer aquilo, o que ia aos dar poucos- problema. Mas aos poucos você vai entendendo o que você pode propor. Porque a gente também tem que trabalhar por nós também, né? Você vai propor Sim. um negócio extremamente, sei lá, inexequível, que não vai ter tempo. Você vai afunilando para uma solução um pouco mais simplista, talvez, Exato, né? eu costumo Sim. dizer que o processo criativo dentro de um programa desse, qualquer obra mais rápida, ele tem a limitação do tempo. Isso. Né? Sim, A essa minha é a premissa. criatividade é limitada pelo tempo. Sim. Inclusive, o que a Rê falou sobre loja, sobre programa, a gente nunca vai fazer uma peça de ponta a ponta na parede. Não, você vai dar uma folga. Nunca vai ter um encontro da serralheria com a marcenaria perfeitamente no encaixe. Não, porque isso é bucha pra cabeça. Sim. A chance de não dar certo é muito grande. E aí não tem volta- retrabalho. E aí voltamos, planejamento. Planejamento. Né? Em projeto, isso já está programado. Na né? verdade, eu acho que é até mais do que planejamento. É entendimento dessa rotina de obra. Sim. É aquilo, eu falo para todos no escritório. O arquiteto tem que acompanhar a obra. Porque se sair da faculdade e achar que vai fazer um projeto completamente redondo e perfeito, não vai. É a obra que te ensina quais são os problemas que precisam ser previstos na etapa de projeto, para que ele não aconteça. Então, papel acho que tem aceita muito dessa tudo, né? experiência. Acho que é Papel decisão, tudo, é decisão de projeto mesmo. Decide o projeto. E também eu acho que interface entre fornecedores, e hoje é uma coisa também que a gente fazendo loja também, porque tem um prazo, tem uma data de entrega, se não entrega tem multa no shopping, cada dia da loja fechada é um custo super alto, né? Deixa de faturar, então tem um estresse. O tempo de execução da obra direciona a criação, sim. Isso, exato. Não, e eu queria até destacar aqui, né? Claramente, somos 4 profissionais que adoram desafios. Vocês, no caso, muito, né? Essa Vocês coisa também. da velocidade e tal. Pensando em desafio, né? E não só em programas de televisão. Vocês conseguem falar projetos que foram muito desafiadores, que tiraram vocês completamente de zona de conforto? Sim. Criativamente falando, ou dentro de um momento de obra? Vamos falar de implantação, Eu que a acho gente está dá pra falando de falar perrengue. dos dois. O dos dois. Pelo exemplo maravilhoso que eu encontrei aqui. Ah, Eu participei de uma concorrência para fazer o escritório da Lufthansa aqui em São Paulo. O novo escritório que ficou, antes disso, há 20 ou 30 anos no mesmo prédio, na mesma laje. Imagina, 20 ou 30 anos atrás. Hoje, completamente desatualizado, natural. Então, decidiram se mudar para um outro edifício, uma laje super bacana, um pé direito altíssimo, dava para fazer mezanino e tudo mais. E nós criamos um escritório para atender esse projeto. Participamos de uma concorrência, ganhamos e começamos. Primeiro, empresa com uma cultura que não é a nossa. Prazo curto, investimento limitado. Esse foi um dos projetos mais difíceis, tanto na parte criativa, e olha que o time de arquitetos estavam super alinhados, dividimos em 2 equipes, inclusive, criação e projetos técnicos, para a gente trazer agilidade para que não tenha conflito. Mas uma obra que, assim, deu uma super dor de cabeça para a gente, porque queria-se muito com um investimento que talvez não fosse suficiente para tudo aquilo, e ainda tentar trazer a cultura e cara da empresa para aquele espaço. Óbvio, é natural, tinha que realmente ser feito assim. Esse foi um projeto extremamente difícil, mas que o resultado funcionou, foi eu positivo. lembro tá dele. Tudo lá. Eu lembro. Eu Eu acompanhei também. Muito legal. Ô, E Rê, era antes de enorme você também, né? responder, eu queria, para a gente fechar esse bloco para o nosso bate-bola, eu queria que você contasse, e já linkando um pouco com a sua experiência de projetos fora, porque eu acho que isso é mais um complicador, né? Então, Não, dá eu um ia falar- exemplo... Eu ia falar disso também, porque essa questão cultural, quando você é colocado de frente, a gente não tem ideia como isso é desafiador.
quando você não está lá no dia a dia, porque a gente está acostumado com o jeito que a gente faz obra, a gente está acostumado o que a gente entende nas entrelinhas. A gente senta com o fornecedor e a gente saca. Sabe aquela coisa, fala, putz, não sei, não senti firmeza. Tem uma sensibilidade por a gente ser brasileiro e lidar com brasileiros que a gente saca. A gente nasceu assim. E aí, quando você lida com clientes de fora, ou eu acho que mais difícil ainda, com equipe de fora e processos muito diferentes, isso sem dúvida foi o maior desafio, assim, e que eu já passei. Então, 2 especialmente, eu acho que quando a gente fez a loja em Miami, porque eu fui para Miami, me mudei para Miami, para entender todos os processos, para ser essa arquiteta local, esse ponto do cliente local. E tem muitos processos burocráticos de aprovação, tem são vários tipos de aprovação com diferentes departamentos da cidade, do shopping, do condado. Coisas que a gente não fala de condado, né? Aprovar com o condado. Que condado? Não, tem que aprovar com o shopping, tem que aprovar com a cidade. Não, tem o condado. Aí tem as inspeções, infinitas inspeções. Para fazer um drywall, em qualquer lugar nos Estados Unidos, você precisa passar por 3 tipos de inspeção. Então, tem inspeção de framing, que eles chamam. Então, tipo, você estrutura a estrutura do drywall. Eles fazem uma inspeção. Aí, sheet inspections, que são as folhas. Então, você coloca as folhas de drywall e chama uma inspeção. E depois tem uma que é engraçado, mas eu juro que é verdade, que chama screw inspections, que são inspeção de parafuso. Então, parafusa todas as folhas de drywall e faz inspeção de todos os parafusos da loja. E não é que a pessoa entra e, legal, tá bom. Não, vai e emenda por emenda e olha se... Isso tudo estava em projeto. Então, a gente precisa fazer a aprovação da toda a estrutura do framing no drywall e toda a posição de todos os parafusos. Gente, isso é uma loucura pra gente, com esse monte de revisão de projeto que a gente revisa, e a gente é muito criativo, e a gente muda. Não existe isso lá. E aí também elétrica. Pontos de elétrica no piso. É muito caro executar qualquer ponto de elétrica no piso, porque tem um tipo de caixa específica que precisa ser chumbada no contrapiso. A caixa é cara, a execução é cara. Precisa fazer uma inspeção só de elétrica do piso, uma inspeção só de elétrica de parede, uma inspeção só de elétrica de teto. Então, assim, isso vai escalando. Quando a gente não conhece, né, o processo do país... Isso para falar uma parte técnica. Ainda tem toda a parte do algodão. Mas eu acho que ser brasileiro nessa hora deve ajudar muito, né? Porque assim, a gente tem o jeito. A gente tem o jogo, mas olha, eu acho que... Eu não acho errado terem todas essas inspeções. Eu acho, inclusive, que se a gente aqui dentro tivesse uma equipe técnica responsável um pouco mais... Não sei se treinada, mais acirrada, com um olhar mais atento, a gente teria evitado muitas... Como eu vou te falar? Muitos crimes na nossa arquitetura. Um exemplo muito breve, e nem era isso que eu ia falar, mas tudo bem. Um exemplo muito breve, a questão do drywall. Hoje eu vejo que apartamento de drywall... Os meus clientes olham e falam, isso não presta. Pera, não presta porque nós criamos uma cultura completamente equivocada a respeito de um produto que pode ser super tecnológico, pode ser favorável para o nosso mercado. Não era para ser assim. Mas o que eu ia dizer é isso que a Rê está contando, esse entendimento da região, de como é o processo de aprovação, como é o processo construtivo, e saber respeitar, a gente nem precisa também sair do Brasil, né? Eu acho que o Brasil são vários países dentro do mesmo. Eu estou fazendo um projeto de uma pousada em Moreré, na Bahia. Eu passei uns dias lá, uma semana lá, trabalhando no projeto, entendendo o terreno, insolação, ventilação, acesso à praia e tudo mais, mas principalmente entendimento da aceitação de um empreendimento daquele porte para a comunidade. Comunidade quilombola, eu estou inserido lá dentro. Como que eu crio algo que vai mudar a rotina dessas pessoas? E por que não incluí-las? E como que a prefeitura entende isso? Isso é muito curioso. E essa preocupação, ela é genuína, ela é importantíssima para o sucesso do empreendimento no futuro. Para não ter nenhum tipo de bloqueio na aceitação, para que todos sejam favoráveis. Entender que o empreendimento vai ser bom
para o desenvolvimento, porém, sem criar, no caso é uma pousada, sem criar um grande resort. Porque a estrutura que eles querem manter na região é essa do pé na areia, que não tem asfalto, difícil acesso e tudo mais. Então, esse entendimento, eu falo que é a tropicalização. O projeto sai de São Paulo, que seria completamente diferente, mas ele está implantado lá. Então, tem que ter a cara da região. É verdade. Eu trabalhei muitos anos em altíssimo padrão de incorporação e aí contratava-se arquitetos internacionais para conceituar o edifício. Você apontou para mim porque... Arquitetos internacionais. internacionais. Não, eu estou apontando para a vida. E aí tinha sempre um arquiteto brasileiro para tropicalizar aquilo no desenvolvimento. E faz todo sentido. Isso a gente faz. porque- Isso tem também, arquitetos locais para desenrolar. Porque precisa aprovar, tem uma Desenrolar. É, a palavra, Pra assim. desenrolar. Fazer toda a Gente, parte técnica. tudo mais. infelizmente, a gente já precisa ir terminando. Vamos num bate-bola aqui final. Vamos. O meu ponto aqui tá me avisando que a Exato. gente já passou Ai, bastante. que pena, tinha tanta história pra Posso falar. só falar uma coisa que eu queria muito. Não, mas que eu queria falar que... Eles não vão eu me também deixar vim terminar, tá? pensando- que eu- Ponto. Não, porque eu vim pensando e eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, que eu acho que é tipo um recado que eu queria deixar aqui pro telespectador. Vai, Rê, é a sua chance. Porque, e eu acho que tem a ver com exatamente isso que você falou, que é, e eu acho que tem a ver com perrengue, tem a ver com o nosso dia a dia como arquiteto, e que eu acho que a gente olha pouco para isso, que quando a gente vem como ideia, a gente, né, ficou no escritório, aí a gente pensou, a gente redesenhou, a gente colocou, fez 3D, fez imagem, renderizou, ficou aquela imagem plástica linda, aquilo... Aí a gente contou uma história, a gente vendeu aquilo para o cliente, aí a gente engajou o cliente, aí o cliente topou. E ele pagou, né? E aí tem um momento que é muito importante e que é quando a gente precisa engajar o time. E eu acho que quando a gente tem obras fora, isso é mais, a gente fica mais sensível porque a gente acaba tendo mais confronto cultural mesmo, né? E eu ia falar da loja da Turquia, que eu tive muita dificuldade com esse engajamento da equipe, que era o meu papel, mas é muito difícil, porque culturalmente é muito diferente. Então, é um confronto muito cultural, muito forte. Mas como é importante a gente... esse planejamento, mas a gente... esse cuidado, esse abraçar o time que precisa estar engajado, assim. Então, eu acho que é mais uma pauta, assim, é mais uma etapa de projeto. E que, às vezes, eu também me incluo nisso, mas que, às vezes, o arquiteto não olha com esse cuidado. Entreguei projeto executivo, vai para orçamento, vai para obra. E não é, né? Tipo, se a gente não engaja esse time para executar o que está desenhado, porque a gente fica lá horas desenhando, para ele dar acabamento para aquilo que a gente desenhou. Porque eu vejo muito isso. A gente fez um detalhamento incrível, maravilhoso, trocou com o fornecedor, chegou para executar, não tá aquilo. Não é problema de desenho. Eu acho que Não faltou planejamento, não faltou orçamento, não faltou produção, não faltou... O nosso trabalho Faltou é muito vontade executor. dele fazer o que você pediu para ele fazer, Eu né? acho Porque assim, tem um E às negócio vezes tem que não é estar só próximo. engajar, Não, eu digo não essa entendeu, coisa. né? Assim, não se envolveu. A arquitetura é muito complexo, né, gente? É, Olha e eu por acho que- quantas coisas a gente passa. E aí eu acho que algumas não vai pessoas... desistir. Não, pelo amor de Deus, não é pra isso que eu estou aqui. Desistir, não é sobre isso. Eu não E eu vou acho que você, desistir. por exemplo, até por ser apresentador de TV, tem um talento, um dom, sei lá, uma coisa mais natural da sua personalidade. Isso é mais natural, você faz isso com mais habilidade. E isso, muitas vezes, vira o problema que você tem com o cliente, o perrengue da obra. Né? É por conta disso, assim, por essa inabilidade ou por essa falta de ter praticado esse skill, assim, essa habilidade mesmo. Então, eu acho que isso é um ponto lugar que a super gente tem que importante. olhar. Trazer o time, colar ali neles, entendeu? Ficar junto, dar suporte. Se ele não entendeu, explicar de novo, fazer vídeo. A gente faz o tempo inteiro, vídeo no SketchUp, no WhatsApp, pra... Que é o envolvimento de todos, né? Buscando pelo mesmo resultado. Eu acho que isso é super importante, que aí todo mundo corre realmente atrás daquilo que de fato precisa para colocar o nosso projeto em pé.
Valeu essa fala? Valeu aumentar as horas do muito. podcast? Valeu Valeu. muito essa fala. E eu acho que para fechar, Debbie também pode me complementar. O nosso trabalho é um trabalho que depende de muita gente. Muito. Então, assim, a gente consegue mitigar esses perrengues, esses problemas, eu acho justamente com isso que você acabou de colocar. Se todo mundo tiver naquele movimento de fazer acontecer, naquela paixão de entregar, se tiver fazendo com engajamento, sai. Porque mesmo que tenham alguns obstáculos nesse percurso, isso vai ser arestado, vai ser resolvido. E essa habilidade, e eu acho que essa parceria que a gente tem que ter, inclusive, com todos os envolvidos, E uma empatia, faz né? com que a gente chegue num resultado bom final. E é uma empatia, né? Porque se todo mundo tem que chegar no mesmo resultado, né? A gente precisa que todos estejam devidamente envolvidos. Então, acho que faz muita diferença isso. Exato. Vamos agradecer? Porque acho Já? que esse bate-bola já valeu. O que é bate-bola, gente? Eu quero bate-bola. Já batemos. Uma cor. Uma cor. Água com Não é gás uma ou cor. sem gás? Vamos fazer o bate-bola. Meu ponto falou que ainda dá tempo. Vamos Não lá. é legal ou não? É coisa... Agora você Agora vai você fazer. vai responder. Samambaia ou Pacová? É você que Samambaia ou pediu agora. Pacová? Vamos. Não, a gente vai fazer assim, ó, um apresentador aí. de TV. Aí você fala, Renato. Julia Roberts. Maurício Arruda ou Renato Mendonça? Eu já vim com essa pergunta pronta. Sabe, a gente vai ficar quantidade de gente jogando. chega pra mim e fala assim, ai, Maurício. Ai, eu sou o Renato, Maurício é meu colega. Maurício é Outro perrengue, né? Você ser confundido o tempo inteiro. Eu também, Vamos lá, Julia vamos lá. Roberts ou Renata Gaia? Sempre me confundem também, é normal. Eu acho que a gente pode fazer assim, uma pergunta minha e uma sua. Senão Combinado. o ponto vai aparecer de novo. Combinado. O que deveria ser proibido na arquitetura? Ai, vamos E LED passar o azul. bate-bola. LED azul. 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin. Nada acima de 3.000. Amei, Eu concordo amei. muito. Você. Não dá pra ser amigo de 6.000 Kelvin. Não pode ser mais uma resposta? Ah, pode. A mesma? Sei lá. Não, eu tenho uma pra te dar. Eu não tenho. Vai. pra mim. Sofá Capitonê retrátil. Desculpa se alguém tiver. Ai, eu por favor. sei. Catraca. Ai, eu sei também. Catraca do sofá, tipo, eu também sou contra. Não, suporte no sofá, gente. Eu tenho uma cliente que ela vai me ouvir, ela sabe. Caraca, aquele negócio aqui no braço do sofá. Não, gente, Aquele é de proibido. apoio Não de tem. copo, assim? Aham. Não, eu já Nossa vi vários. Ela me manda, ela fala, esse pode. Eu falo, não. Esse pode, não. Aquele negócio assim, eu não. Não. Ai, posso falar revestimento 3D? Pode, deve. Ah, não, eu não acho. Ai, Você não, sabe um não. sonho, assim? Eu sempre quis que alguém me chamasse um dia como desafio e falasse assim... LED azul. Você vai ser obrigada a projetar algo com o que você mais abomina e ficar legal. Não. Mas, Dé, você impossível sabe isso. que É um desafio. será que dá? Vou te dar outro desafio. eu acho que eu concordo com isso. Eu acho esse desafio o máximo, porque pega a sua maior vulnerabilidade, sua maior dificuldade, faz algo legal. Aí você sai completamente da sua zona de conforto, cria algo. Eu já imagino o que poderia ser com esse Pois negócio. é, nós somos profissionais de criatividade. A gente vai Porém, dar um jeito. Mas, porém, algo que tá ali. É cenográfico, vai fazer. É Venci isso, meu é um desafio. desafio. É Tchau. isso, Mas desafio. com os outros É clientes, isso, é nem na isso. minha eu vou ter. Tem uma pessoa aqui na plateia que já fez comigo uma sala lilás, tá lembrada? Mas luz lilás? Sala lilás. Ah, Foi um desafio pra mim. é, Oi? lilás é desafio. Lilás. Eu lembro uma vez que pediram cortina vermelha. Eu achei difícil também. Uau. Nossa, difícil, difícil. Ó, pra gente finalizar o bate-bola antes que o ponto reclame de novo, agora uma coisa meio inspiracional, assim. Tem alguma coisa que vocês queriam deixar de mensagem? Assim, um erro que eu cometi, eu sei que eu poderia ter evitado, como dica mesmo para as pessoas? Eu acho que é um pouco do que eu já falei, na verdade. A gente está nessa profissão por paixão. E a gente sabe que a arquitetura não são flores. Tem muito envolvimento de pessoas. E, infelizmente, na nossa formação acadêmica, a gente não tem uma matéria que lida somente com pessoas. E eu acho que a partir do momento que a gente se coloca no mercado, a gente tem que ter a humildade de entender com quem já tem a experiência como fazer. Então é ouvir com muito respeito a opinião de todos que estão envolvidos dentro desse mesmo processo que você está. E tirar partido, conhecimento e proveito
de todas as situações para sempre melhorar no projeto seguinte. Perfeito. Show, muito bom. Renata, Agora Nem ficou falar a do porcelanato responsabilidade. branco, né? Vai cair no dia a dia, falou tão bonito. Não, mas já teve uma dica que eu queria dar, que os brancos, eles podem ser bem complicados. E uma vez a gente colocou um porcelanato que chamava Simplesmente Branco, do lado de uma parede pintada branca, e a marcenaria branca, e a bancada branca, e aí, tipo, tudo branco, mas nada colava uma coisa na outra. Então, ter cuidado com os brancos. é porque o branco Os pode... materiais Exato, são diferentes. Cada branco em um material é E diferente. a luz completamente diferente. Aí. Ainda bem que eu gosto de cores. Legal, gente. Então agora vamos. Agora vamos agradecer vocês todos que estiveram aqui, agradecer esses 2 convidados incríveis, que a gente pode chamar de amigos, né? Que a gente troca muito, isso é muito importante. A gente está aqui justamente para isso, para entender que ninguém está sozinho, que a gente erra e que está tudo bem. O importante é a gente aprender com esses erros, o importante é a gente compartilhar, cortar caminho para o outro. Por que a gente vai deixar o outro passar por o que a gente já passou? Então, acho que o que Unitalks está aqui, assim como o Somos Juntos esteve há anos atrás, para fortalecer o nosso mercado, para que a gente realmente esteja juntos de mão dadas e fale assim, pô, nós somos arquitetos que a gente pode contar com o outro, a gente pode trocar, né? Então, acho que isso é importante. Agradecer a SCA também por esse espaço, por topar todas as nossas ideias, por ser uma marca arrojada, que não foge aos desafios e que está sempre junto com a gente para, enfim, chegar num lugar que a gente nunca chegou, né? Independente de qualquer tema. E a gente precisa muito, né? Os fornecedores são muito importantes na nossa rotina, né? O quanto que eles são parceiros, o quanto que eles estão disponíveis. E poder contar mais uma vez com a SCA foi incrível. Sim. Dizer que a QUni está no ar, então cadastre-se no aplicativo. Eu já estou cadastrado, já tenho comunidade, então façam comunidades lá. E dizer que logo mais a gente tem mais episódios e parceiros que quiserem que a gente leve o nosso QUni Talks até vocês, entrem em contato que a gente está doida para viajar o mundo. E é Legal, isso, gente. obrigada. Muito obrigada. Obrigado.